Graça e paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Então, estamos vindo de uma jornada, de ministrações que o apóstolo Cristiano esteve aqui no Japão, ministrou às nossas vidas, então foi um tempo onde a gente teve uma movimentação um pouquinho fora do normal, A gente recebeu pessoas de fora e foram palavras muito precisas e pontuais daquilo que o Senhor trouxe para nós, para as nossas vidas. Trouxe um novo tempo, uma nova estação, trouxe um alinhamento, E nada mais do que isso, porque não adianta o Senhor derramar vinho novo em odre velho. Se o odre não for novo, todo vinho, o odre se rompe, Quando você coloca o vinho novo, o odre se rompe e se perde tudo. Então, se o Senhor traz algo novo, um tempo novo, mas sem um alinhamento, então é a mesma coisa você está derramando vinho novo sobre os odres velhos. Amém? Mas quando as nossas vidas são alinhadas, quando as nossas vidas são endireitadas na verdade, que é a palavra do Senhor, e na verdade que é Cristo, então sim, Ele pode fazer algo novo nas nossas vidas. Quando a gente está com a nossa vista embaçada, principalmente quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, Então a gente precisa o quê? Colocar óculos. Para que colocar óculos? Para que a nossa visão seja restaurada, para que a nossa visão seja desembaçada, digamos assim. E a gente passe a enxergar aquilo que, por muitas das vezes, está meio turvo. Então o Senhor, Ele faz isso com as nossas vidas. Se não houver um alinhamento em nós primeiro, não tem como nós enxergarmos aquilo que o Senhor está trazendo de novo. E é praticamente isso, ou esse é o cerne da nossa mensagem de hoje, amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus 26, do versículo 20 ao 29. Hoje a gente vai ler um pouquinho, uns versículos, vários versículos, digamos assim. Então, eu quero pedir para você ter um pouquinho de paciência, porque para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, a gente vai ter que ler um pouquinho da Bíblia, a gente vai ter que entender a história do que aconteceu naqueles dias, para que a gente venha entender aquilo que o Senhor vem construindo desde que o apóstolo Cristiano chegou nessa nação. Desde que ele começou a ministrar, porque toda ministração, ela não é aleatória. Assim como eu disse, Jesus nunca fazia nada aleatório. Sempre havia algo, havia uma intenção de Jesus em tudo aquilo que ele fazia. Então assim também é em toda a movimentação da igreja no sentido profético. O Senhor, Ele vai construindo algo. Então as palavras, elas não são soltas, todas elas se conectam umas às outras. Amém? Então vamos ler o livro de Mateus, do capítulo 26, do versículo 20 ao 29, que vai dizer assim: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não houver nascido. Então Judas, que o trairia, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, guarde isso, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, guarde isso no seu espírito, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Bom, essa é uma passagem que todos nós conhecemos. E não somente todos nós que, digamos, ser evangélicos ou que vamos na igreja, mas eu creio que também os católicos conhecem, eu creio que
Até aqueles que não têm nenhuma religião conhecem essa passagem. Até porque quando nós chegamos no Natal, né, tem aquele presépio e eles fazem o quê? Colocam aquela mesa com os 12 discípulos fazendo o quê? A Santa Ceia, ou fazendo a ceia do Senhor. Então, independente se nós somos cristãos ou não, essa é uma passagem que, para não dizer todo mundo, né? Porque talvez tem pessoas que não conhecem e para ser bem específico, tem muitas pessoas nessa nação do Japão que não conhecem esse texto. Talvez eles já viram um presépio, mas eles não sabem do que se trata aquilo. Na sua profundidade ou na sua... do porquê aconteceu aquilo ali. E é isso que nós vamos tratar hoje. Uma passagem que nós conhecemos, mas que por muitas das vezes, por nós estarmos inseridos num contexto de religiosidade ou da religião, a gente não entende no profundo ou a profundidade do que foi esse dia. Um dia que marcou a história não só das nossas vidas, mas da humanidade toda. E isso é o que a gente vai discorrer ao longo da mensagem, amém? Então, essa noite foi uma noite, para ser bem específico para vocês, uma noite profética. Nessa noite houve uma mudança. Nessa noite, Jesus estabeleceu o final de um tempo para o início de um outro tempo. Uma nova estação, um marco onde se findava um pacto e se dava início num outro pacto. Assim como ele disse, olha, vocês vão comer e vão beber o meu sangue. Este vinho é o meu sangue, ou seja, é a nova aliança no meu sangue. Jesus estava estabelecendo ali uma nova aliança, um novo pacto. Ou seja, para ele estar estabelecendo um novo, estaria se findando um outro, amém? Vamos entender isso aqui. Então, ali ele encerrou, como disse, a velha ou o velho pacto de início à nova aliança, ou um novo pacto. Tudo aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, através de muitas das vezes por parábolas, como nós já mencionamos aqui, agora, a partir daquela noite, se iniciaria, eles passariam a viver tudo o que eles os ensinou. Ou seja, como eu falei, né? Numa outra mensagem, olha, Jesus, ele ensinava o que eram as coisas concernentes ao reino do Espírito através do quê? De parábolas. E tudo aquilo que ele ensinou através de parábolas, nessa noite aqui, Jesus estava falando, olha, aquilo que eu ensinei para vocês, o que eu mostrei, quais eram as realidades, a partir de hoje vocês vão passar a vivenciar elas na prática, porque vai haver uma mudança. Hoje eu estabeleço uma nova aliança com vocês. Assim como para nós, que nos foi estabelecido um novo tempo, uma nova estação, algo que se deu um início novo. E agora, como os discípulos, precisamos dar uma resposta, como eu falei no culto passado. A palavra profética liberada para nós, nesta nação, era de um novo tempo, uma nova estação, um novo início, assim como nos discípulos nessa noite, como eu acabei de dizer. E os discípulos, eles precisariam agora dar uma resposta para aquilo que Jesus estava estabelecendo. E assim somos eu e você nessa noite. Jesus, através de uma palavra, nos alinhou e nos trouxe um fundamento. Olha, a partir de agora vai ser assim. Então agora o quê? Tudo já foi liberado. Nós precisamos agora fazer o quê? Nós precisamos dar uma resposta a tudo isso que foi liberado para as nossas vidas. E assim também foi com os discípulos. E por isso, naquele domingo, eu li o texto de Isaías 43:19, que vai dizer assim, eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, o fato de algo estar acontecendo não quer dizer que todos estão vendo ou percebendo, como dito nesse texto. Olha, vocês estão vendo, olha, vocês não percebem, eu estou fazendo, eu estou estabelecendo algo novo. Olha, eu vou colocar rios no ermo. Será que vocês não estão percebendo o que eu estou fazendo? Vocês não estão enxergando? Então isso está acontecendo comigo e com você. Algo novo se deu início na semana passada, onde fomos ministrados, como eu falei. Deus está revelando que Ele está realizando uma nova obra, algo extraordinário e inovador que o povo ainda não conseguiu ver ou entender completamente. O povo não conseguia enxergar. E o que eles não conseguiam enxergar?
Eu estou me referindo ao texto de Isaías, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui 6 coisas que eles não conseguiram enxergar. A primeira delas foi esquecimento do passado. Deus está pedindo ao povo que não se prenda às lembranças e experiências passadas, mas que olhe para o futuro esperando o quê? Algo novo. Olha, eu estou fazendo algo novo, vocês não estão vendo. Para vocês verem, vocês precisam deixar as coisas do passado. Olha o que eu estou fazendo. Esquece lá atrás. Então, esquece, abandona. Assim como Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, olho e prossigo para o alvo. Segunda coisa, renovação e restauração. Deus está prometendo renovar e restaurar Israel de uma forma sem precedentes. Isso envolve não apenas a libertação do exílio babilônico, porque eles estavam o quê? Eles estavam presos na Babilônia nesse tempo de Isaías. Mas também uma renovação espiritual e uma restauração completa da nação. O novo precisa encontrar o quê? Como eu disse no início, um odre novo. Porque se você derramar o vinho novo no odre velho, o odre vai se romper e ambos vão se perder. Mas para que venhamos a reter o que Deus está fazendo, nós precisamos o quê? Estar alinhados, nós precisamos entender, nós precisamos estar posicionados, nós precisamos estar o quê? Deixar o passado e estarmos num novo entendimento. Numa nova, olha, agora eu estou num novo tempo. Eu não posso mais me adequar àquilo que eu cheguei até aqui. Ou seja, aquilo que me trouxe até aqui, uma nova estação, não serve. Ou seja, vou te dizer de uma maneira mais prática. Eu abasteci o carro e a gasolina que eu vim até aqui não vai ser suficiente para chegar até onde o Senhor quer me levar. Então eu preciso fazer o quê? Abastecer de novo. Ou seja, eu preciso estar vazio, me esquecendo das coisas do passado. Eu preciso o quê? Ser um recipiente novo. Eu preciso ser um odre novo. Para quê? Para receber a gasolina. Para receber do vinho novo, para prosseguir e chegar aonde o Senhor quer. E está me apontando, está me mostrando, me direcionando. Amém? Então, talvez precisemos ser libertos dos velhos hábitos da Babilônia. Que muitas das vezes representa o mundo, né? Mas também representa o reino espiritual. Porque a Babilônia e o Egito servem para nós. O Egito é o quê? De onde nós saímos. Saímos do quê? Do mundo. A Babilônia, muitas das vezes, ela representa o quê? Os nossos hábitos. As práticas que nós fazíamos antes. Mas no reino espiritual, também é a mesma forma. Para que a gente venha a ser estabelecido numa nova estação, num novo tempo, nós precisamos o quê? Abandonar certos hábitos, abandonar certas práticas, abandonar tudo aquilo que nos prendia no Egito. Lembra quando Deus liberta o povo do Egito? Que eu preciso mudar o pensamento de vocês, agora vocês são livres, vocês não são mais escravos, vocês precisam ter o quê? Uma mente liberta, vocês são filhos agora, vocês são livres, não são mais escravos. Então a maneira de pensar precisa mudar, e é isso que eu estou dizendo para vocês. A maneira de pensar das coisas do passado precisa mudar. Por quê? Porque agora eu tenho algo novo. E o algo novo precisa do quê? De uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. Porque aquilo que é novo para mim, muitas das vezes, é o quê? É desconhecido. E tudo aquilo que é desconhecido eu preciso entender e conhecer. Para quê? Para poder avançar e cumprir o propósito. Terceira coisa. Caminho no deserto e rios no ermo. As imagens de um caminho no deserto e rios no ermo simbolizam o quê? A provisão e sustentos milagrosos em circunstâncias impossíveis. Deus está preparando um caminho onde não parece haver nenhum e proporcionando vida e abundância em lugares áridos e desolados. Como eu falei. O Senhor está fazendo, muitas vezes a gente não está entendendo. Porque muitas das vezes a gente está o quê? Está com a velha lente. A gente olha o deserto, a gente vê que não tem nada lá. Por que não tem nada? Porque não tem nem água. Se não tem água, não tem como brotar vida. O que eu vou fazer naquele lugar? Mas aí a gente precisa entender ou fazer como o Senhor faz. Faz não, como o Senhor vê. Olha, eu vou fazer algo novo. O que você está vendo ali,
Não é no natural. Por quê? Porque as coisas são no espírito, como eu falei no início. Se a gente for esperar as coisas se fazerem externamente ou visivelmente, a gente não anda, a gente não faz. Por quê? Porque as coisas são construídas no espírito. As coisas são feitas invisíveis. Se nós não vermos pelos olhos do espírito, nós vamos olhar para o deserto e vamos falar, vai faltar água, eu vou passar sede. Eu não vou ter provisão lá, porque lá não tem comida. Mas o Senhor está falando, olha, deserto vai ter o que para vocês? Provisão e sustento. Porque é isso que simboliza para o Senhor. É isso que precisa simbolizar para mim e para você. E sabe o que isso representa? Dependência total de Deus. Deus nos sinalizou em todo o tempo sobre sermos generosos, nos ensinou sobre dízimos, ofertas e primícias. E por isso que eu falei, revejam as mensagens anteriores, porque vai falar muito sobre generosidade, vai falar muito sobre dízimo, oferta e primícia, mas vai pegar muito sobre sermos generosos, sobre termos uma natureza aonde nós manifestamos generosidade. 4. Mudança de paradigma. Deus está introduzindo uma mudança de paradigma, onde as formas antigas de operar e os eventos passados não serão mais o foco principal. Em vez disso, ele está fazendo algo novo que transcende as experiências anteriores e traz uma nova visão e esperança. Ou seja, conexão. Lembra o que eu disse sobre mudarmos a nossa maneira de pensar e agir e nos conectar com novas pessoas? Mas isso vai exigir o que de nós? Mudanças. Porque quando a gente se conecta com uma pessoa nova, é como eu falei, é algo novo. Então, se a gente for tratar uma pessoa que não conhece a Cristo como uma pessoa que, eu não posso sentar com ela porque ela não tem o mesmo comportamento que eu tenho. Só que Jesus, ele se assentava com quem, eu te pergunto? Ele se assentava com prostituta. Ele se assentava com cobradores de impostos. Ele se assentava com pecadores. Jesus, na sua movimentação, ele nos mostra que ele se assentava com todos. Ele não se assentava só com os da sinagoga. Ele não se assentava só com os ricos. Ele não se assentava só com aqueles que eram convertidos. Por quê? Porque ele não veio para salvar os salvos, ele veio para salvar os perdidos. E como foi falado, nós fomos salvos para salvar a outros. Não que nós vamos salvar, mas nós vamos ministrar a salvação de Cristo na vida deles. Então, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, civis salvando civis, que é até uma palavra que o Kiko usou numa ministração dele. Nós fomos salvos para gerar salvação na vida de outros. Então nós não podemos nos conectar com pessoas que não conhecem a Cristo e falar, não, eu não vou me sentar com ela não, porque... Não é esse o propósito. É justamente isso. Mas nós precisamos o quê? Mudar o nosso pensamento. Porque a religião muitas das vezes fez com que a gente não tivesse nem amizade com as pessoas fora da igreja. Por quê? Porque era pecado. Porque se alguém me vê andando com aquela pessoa que não conhece Jesus, ou porque ela rouba, ou porque ela fuma, ou porque ela isso, ou porque ela aquilo, vão me julgar. Quem te julga é o Senhor. 5. Cumprimento das promessas. O novo de Deus também pode ser visto como o cumprimento das promessas de restauração e redenção, que foram dadas aos patriarcas e profetas. Isso inclui não só a libertação do cativeiro, mas também a promessa de um futuro glorioso de bênçãos duradouras. Quantas promessas nós temos em nossas vidas para realizarmos nesta nação? Isso vai acontecer. Deus não é homem para que minta ou para que se arrependa. Então isso não depende só do Senhor, porque já foi liberado para nós. Ele vai fazer. Mesmo que eu e você não venhamos a participar, ele vai fazer. Se não for com a gente, ele vai fazer através de outro. Então, por isso eu falei, eu estou fazendo algo novo, vocês não estão vendo. Quer dizer, eu falei não, o texto está falando, né? Eu só estou mostrando para vocês o que o Senhor está desenhando
e que talvez a gente não está enxergando ainda, e que talvez a gente não está entendendo ainda. Mas a gente precisa atentar os nossos olhos, mudar a nossa maneira de pensar, ajustar a nossa visão, falar: Senhor, Espírito Santo, me mostra, me faz lembrar de todas as coisas. Sexta coisa, preparação para o Messias. Em um sentido mais amplo e profético, alguns estudiosos veem com essa coisa nova, né? Com uma antecipação da vinda do Messias e do estabelecimento do reino de Deus. Jesus Cristo é frequentemente entendido como a realização de promessas de um novo e transformador. Nós somos como o profeta Jacó, que preparou o caminho para Jesus. Nós precisamos preparar o caminho. Profeta Jacó não, profeta João, que preparou o caminho para Jesus, né? Então nós precisamos preparar o caminho para a próxima geração. Um caminho aonde o novo pacto seja conhecido, aonde o novo pacto seja estabelecido e vivido na próxima geração. Não só parar na nossa, não só parar na minha vida, mas ela precisa alcançar a próxima geração. Então Deus quer que venhamos abrir os nossos olhos espirituais para perceber e abraçar essa nova obra que Ele está fazendo, que na verdade não é nova, né? Ela é antiga. É um chamado para ter fé e esperança, reconhecendo que Deus está continuamente agindo de maneiras surpreendentes e milagrosas, muitas vezes além da compreensão humana imediata. Como eu falei, a gente muitas vezes quer estar dentro de uma igreja e eu vou fazer e vai acontecer. Não é imediato. Isso é um processo que muitas das vezes vai ser longo, muitas das vezes vai ser cansativo, muitas das vezes vai ser frustrante. Por quê? Porque se a gente ficar tentando com os nossos olhos naturais, verdadeiramente vai ser cansativo e frustrante. Mas quando os nossos olhos estão voltados para aquilo que nós não vemos, e quando nós entendemos com a nossa mente de que tudo é construído a partir do Espírito, aí, meu amigo, meu irmão, vai ficar leve, vai ficar fácil e vai ser, como eu falei, vai ser alegre. Por quê? Porque você sabe que você está colaborando com o Senhor para algo para a eternidade. Não vai ser algo visível e com data de validade, que de repente vai perpetuar por alguns anos e acabou. Não! Isso vai ser perpetuado na próxima geração. E a outra geração vai passar para outra geração. Assim como a palavra do Senhor ela vem sendo escrita e vem sendo repassada de pai para filho, de filho para irmãos, de irmão para irmãos, até os nossos dias, até chegar na minha e na sua vida. Não parou na outra geração. Só que muitas das vezes chegou para nós de uma maneira com uma roupagem religiosa. E que, como eu disse, que impediu da gente ver a grandiosidade ou a profundidade do que é o reino de Deus. E por isso não estou falando. Nós precisamos alcançar a próxima geração com a verdade que é Cristo. Com a verdade da nova aliança que foi estabelecida naquela noite. Como nós lemos no texto de Mateus. Assim como foi no dia da ceia com os discípulos, aquele dia foi eternizado não só na história, mas no universo. Ali houve uma divisão, o fim do velho e o início do novo pacto. Ali Jesus também revela que um deles o trairia. E enquanto comiam, lembra quando eu falei, olha, guardem essa palavra. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoou e partiu. Sabe, lembra quando eu ministrei sobre isso? Que aquilo que a gente come, tudo se trata daquilo que eu e você comemos. Ou seja, tudo aquilo que a gente come, a gente se torna. Ou tudo aquilo que nós somos hoje é consequência daquilo que nós comemos ontem. Isso eu estou falando fisicamente. Ou seja, aquilo que você é hoje é o resultado da consequência daquilo que você comeu ontem. Sabe que essa é também uma realidade espiritual? Daquilo que você se alimenta, você se torna no Espírito. Daquilo que você se alimenta, determina como você vai viver ou por quem você será governado. Ou seja, tudo se trata de comida e bebida também no reino do Espírito. Responderam Jesus, João 6, 53 ao 58. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo.
quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive em mim me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desce do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém. Ou seja, a vida terrena e a vida eterna depende daquilo que eu e você comemos. E isso é algo que muitas das vezes nós não enxergamos. Sabemos, mas negligenciamos pelo fato de termos prazer naquilo que nós estamos comendo. Quer seja no natural ou quer seja no espiritual. E aí, quantos gostam de brigadeiro? Eu amo brigadeiro. Só que brigadeiro é altamente prejudicial para a nossa saúde. Então, se alimentar de algumas coisas, vou dar um exemplo, de pornografia, isso vai ter uma consequência ou um prejuízo espiritual ou na nossa saúde espiritual. Só que isso vai muito mais profundo que isso. Porque isso abre janelas que vão alcançar os nossos filhos. Então isso é um problema muito sério. Por isso que eu estou falando para vocês que não só a comida natural, dependendo do que a gente come, vai prejudicar o nosso corpo, a nossa saúde, mas daquilo que a gente se alimentar também no espírito. Filmes de terror, que era algo que eu antigamente gostava muito. Acho que a Nancy deve se lembrar, né? Eu só via filmes de terror. A Nancy não gostava muito. Então hoje em dia eu já não gosto mais dessas coisas, né? Eu já nem vejo há muito tempo, né? Mas esses filmes de terror, ele tem coisas ali que são implícitas, que a gente muitas vezes não vê, mas que tem consequências espirituais. A gente não percebe, mas tem. Você fala, mas será que um filme de terror não tem nada? Tem. Tudo tem a ver. Por quê? Porque tudo se trata daquilo que eu e você comemos e ou bebemos. Por quê? A gente se alimenta pelos olhos, que é o quê? A janela da nossa alma. Tudo aquilo que eu e você vemos é aquilo que nós estamos recebendo de alimento espiritual. Não só pelo ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o ouvir também é um alimento. Porque ouvir a palavra de Deus te alimenta, isso acrescenta a sua fé. Então, tudo aquilo que nós comemos e tudo aquilo que nós bebemos no natural vai causar bem ou mal. Também no espírito vai causar bem ou mal. Quantos lembram que é a passagem que deu início a toda a queda do homem, né? Pode comer da árvore do conhecimento. Olha, pode comer das árvores. De qualquer árvore aqui, ó. Mas só que, ó, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ó, não toca. Não coma, porque se você comer, você vai morrer. Ou seja, tudo se deu início através do que, eu te pergunto? De uma comida. Quando Adão comeu, aliás, quando Eva comeu, não deu nada, né? Mas quando Adão comeu, por quê? Deu problema. Porque o governo do Éden estava sob a tutela de Adão. Então deu ruim. E a gente vem colhendo toda a consequência de Adão até os nossos dias de hoje. Então, tudo se trata de comida e bebida. Então, o que comemos é altamente ou proporcionalmente bom ou ruim. E Jesus vai dizer isso lá no final do texto que nós lemos. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Sabe do que ele está falando aqui? Olha, eu sou o pão que desceu do céu, semelhante àquele que eles comeram lá no deserto. Só que os seus pais que comeram aquele lá, eles morreram. Por quê? Porque aquele pão não era eu, era só uma simbologia. Mas se vocês comerem de mim, que sou o pão que verdadeiramente desceu do céu, que era parecido com aquele, mas aquele eles morreram, tá? Por quê? Porque aquele era só uma simbologia de mim. Mas eu não, eu sou o pão que desceu do céu. Se vocês comerem e se alimentarem de mim, vocês vão ter vida eterna. O que me chama a atenção na passagem da última ceia é que Jesus, enquanto todos comiam, ou seja, mais uma vez eles estavam ceando o quê? Fazendo o quê? Comendo. E enquanto eles estavam comendo, ele parou
pegou o pão e partiu. Sabe o que mudou a realidade, ou qual foi o meio pelo qual Jesus finda um tempo e termina uma estação e se inicia outra estação e estabelece um novo pacto? Uma comida, um pão. Tudo o que nós estamos vivendo hoje, na nova aliança e no novo pacto, foi feito o quê? Através de uma comida, através de um pão, através de um cálice, aonde eles beberam ali do vinho que simbolizava o sangue de Cristo e simbolizava o corpo de Cristo, que era o pão. Através de uma comida, ele estabelece ali uma nova aliança, um corte no universo, onde ele finda um novo pacto e dá o início a um outro pacto, ou uma nova aliança. E como dito, a comida ou o pão é o que faz toda a diferença na sua e na minha vida. Uma comida eu tenho e é essa. João 4,34. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus ele está sendo enfático em muitas coisas. Olha, através da comida eu estabeleço um novo pacto. Olha, eu sou o pão, eu sou a comida. Então se você me comer, você vai ter vida eterna. Olha, qual que é a vontade do meu Pai? É o quê? Essa vontade do meu Pai é a minha comida. A minha comida é o quê? É fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é o meu propósito. Porque eu comendo da vontade do Pai, eu realizo a sua obra. Então, mais uma vez, tudo se trata do quê? De comida. Jesus numa mesa, ele não só revela quem o trairia. Fim de uma nova aliança estabelece outra. E ainda de maneira profética nos ensina que é no comer e no beber que eu e você temos vida. Por isso Jesus faz questão de sentar-se à mesa. Ele se assentava com prostituta, como eu falei. Ele se assentava com republicanos, com pecadores. E sabe o que acontecia na mesa? Quando ele se assentava com essas pessoas, acontecia salvação, acontecia cura e libertação. Assim foi com aquele... Como é aquele que subiu lá na figueira? Esqueci o nome. Cobrador de impostos, não é Zaqueu? Zaqueu. Isso. O que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu foi ver... Vocês conhecem a história? Ele subiu lá no negócio lá cheio de espinho, viu Jesus olhou para ele e falou: hoje vou ter contigo na tua casa. Se assentou na mesa, comeu com ele, e ali houve o quê? Houve salvação, houve restauração, houve cura, houve libertação. Então, a pergunta que nos foi feita e a pergunta que eu faço hoje de novo é: como tem sido a mesa na sua e na minha casa? Se tem ali a salvação, cura, libertação, restauração, comunhão e destino. Você é o que é em casa, na mesa, e não aqui na igreja. Aqui na igreja, nós só somos o reflexo daquilo que nós somos em casa. Então, muitas das vezes a gente, como eu disse, por não entender muitas das coisas da movimentação no Espírito, a gente entra numa igreja sem ter esse entendimento e a gente olha aquela multidão de pessoas e fala: uau, esse povo aqui é abençoado, hein? Esse povo aqui é top. Está todo mundo cantando, mão levantada, glorificando ao Senhor, louvando, bendizendo, irmão daqui, irmão dali. Mas será que essa é a realidade na casa? Será que essa é a realidade de uma mesa naquela casa? A realidade do que Jesus estabeleceu ali no dia na última ceia, onde ele se assentava para comer com seus discípulos em todo o tempo, e ali ele estabeleceu algo novo. Então isso é o que está sendo alinhado nas nossas vidas. Isso, não só isso, né? Muitas coisas, né, estão sendo alinhadas na nossa vida. Para quê? Para, como eu disse no início, para que a gente venha a enxergar o que aonde Deus está apontando que nós devemos ir. Para quê? Para que a gente cumpra esse propósito. Para que a gente coma dessa vontade de Deus, para que a gente cumpra. Se nós não atentarmos para o que Ele está nos mostrando e apontando, como no texto de Isaías, a gente não consegue fazer.
Aí o Senhor vai ter que fazer igual o tesouro. Ó, eu estou fazendo algo novo, vocês não estão enxergando, vocês não estão vendo. O Senhor está fazendo algo novo diante dos nossos olhos e não vamos perceber. Ele está abrindo um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Quando a gente olha para a nação japonesa, muitas das vezes, como eu falo, nos olhos naturais a gente vê o quê? A gente vê um deserto, irmão. Por quê? Porque é uma nação que tem um cristianismo muito baixíssimo. E isso representa o quê? Como eu disse, um deserto. Só que isso são os nossos olhos naturais. Ainda que seja uma realidade onde a gente veja isso, mas olha, eu estou fazendo algo novo, eu vou abrir caminho, eu vou fazer rios correndo nesse deserto. Eu vou abrir um caminho, ó. Vocês não estão entendendo, vocês não estão vendo. É isso que o Senhor quer que a gente veja. Não olhar para a realidade natural, mas olhar para a realidade do Espírito, amém? Então, nos tempos de Jesus, ele utilizou muito de parábolas, como eu já mencionei sobre isso, para o quê? Para explicar o que é reino de Deus, para explicar o que é o novo pacto. Por quê? Porque naqueles dias o reino, ou o mundo espiritual, para todos naqueles dias, era como se tivesse com os olhos fechados. Eles não conseguiam ver. Eles não entendiam. Então Jesus ele vem com várias parábolas. Olha, tá vindo algo novo, hein? Então, para que você entenda esse algo novo, eu vou utilizar de algumas parábolas para vocês entenderem o que vai vir. Então, ó, presta atenção. Isso é o que Jesus fez. Era a mesma coisa que fechar os olhos e tatear a mesa. Ou seja, como eles estavam com os olhos fechados, Jesus estava falando, olha, isso aqui é uma mesa. Olha, o que eu vou fazer é como essa mesa aqui, ó. Põe a mão aqui. Então você vai tateando. Ó, tô vendo que essa mesa aqui, ó, é de madeira. Ela tem uma certa altura. Ela tem um fundo liso. Só que eu não sei a cor. Eu não sei como ela é. Então, o velho pacto, ou a velha aliança, era isso. As pessoas tateavam as coisas, mas não tinham a real visão ou compreensão do que era. E quando Jesus estabelece o novo pacto, é como se a visão tivesse sido aberta. Olha, aquelas coisas que eu falava para vocês, é isso aqui, ó. Abriu a visão, olha, a mesa é isso aqui, ó. Agora eu estou enxergando o que é a mesa. Mas antes era só algo que eu tateava. O novo pacto nada mais é do que isso. Jesus bom, eu já falei das parábolas, eu não vou repetir isso aqui agora. Tem várias parábolas aqui. Eu vou falar só uma. Olha, sabe o que é o reino de Deus? Olha, ele é semelhante a alguém que negocia e busca boas pérolas. Isso era uma parábola aqui, ó. Sabe o que é o reino de Deus? É isso aqui. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Como eu e você explicaríamos como é a cor vermelha para um cego de nascença? Alguém que nunca viu o que é a cor vermelha. É meio difícil, né? Se a gente parar para pensar por um segundo, como que eu vou fazer esse cara que é cego entender como é a cor vermelha? Então, as coisas do novo pacto é a mesma coisa que você explicar para alguém cego espiritual. Você fala, mas a pessoa não entende. Por quê? Porque ela está com os olhos espirituais fechados. Porque ela não tem a vida de Cristo. Ela tem a Cristo, mas ela não tem a vida do Espírito. Por isso que fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando nós temos nosso Espírito vivificado, os nossos olhos espirituais abertos, então nós passamos a compreender algumas coisas. Sabe o que é o Espírito fundido ou mesclado ao meu e ao seu Espírito? Para a gente entender, como foi falado aqui, né? A gente conheceu uma pessoa que está há anos no Evangelho, uma pessoa que ministra a palavra de Deus, mas que tinha um entendimento de que porque ela não entendia algumas coisas, porque ela se frustrou, o Espírito Santo saiu dela. Por quê? Porque não tem a compreensão do que é o novo pacto ou a nova aliança. O que é o novo pacto ou a nova aliança? É o café com leite. Quando você pega o café e o leite, que são duas naturezas diferentes, até a cor é diferente, né? O que você faz? Você mistura o café com leite, o que acontece ali? Há uma mescla. A cor muda e eles se fundem. E eu te faço uma pergunta.
tem como você pegar o leite e o café e separar eles de novo. É impossível, não é? Por quê? Porque foi mesclado. Isso representa o Espírito Santo na minha e na sua vida. Uma vez que eu e você aceitamos a Cristo, o Espírito Santo se mesclou ao teu espírito e ao meu espírito. E hoje não é mais possível eu pegar o Espírito Santo e falar, não quero mais, e tirar. Por quê? Porque ele foi mesclado com o meu e com o seu espírito. Não há mais a possibilidade do Espírito Santo sair de mim, de você. Porque ele veio habitar e morar e fazer e se mesclar com o nosso espírito. Então o Espírito ele não sai mais da minha vida e nem da sua. O que acontece por muitas das vezes é aquilo que o texto vai falar. Eu não lembro qual que é o texto agora, mas diz assim que não extingueis o Espírito Santo. O que pode acontecer é isso. Pelo fato de você não ter a compreensão de que o Espírito Santo habita em você, pelo fato de você não deixar as suas práticas antigas ou de pecados antigos, o que você faz? Você acaba extinguindo o Espírito Santo, ou seja, você faz com que ele fique abafado dentro de você, que ele não se manifeste mais. Mas é impossível você falar, o Espírito Santo não mora mais em mim. Você aceitou a Cristo, você recebeu o Espírito Santo, ele mesclou com o seu Espírito. Então você e ele estão fundidos, mesclados pela eternidade. Amém? Amém. Atos 10, do 9 ao 16, vai dizer assim, ó. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto eles preparavam a comida, outro texto que fala sobre comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra, pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis de terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Quantos já leram esse texto e conhecem esse texto? O texto onde o apóstolo Paulo ele sobe para orar, e em um determinado tempo da oração dele, ele vê uma visão de um lenço, como nós lemos, descendo com répteis, quadrúpedes, todo animal imundo e sujo daqueles dias, que para os judeus eram imundos e sujos, e Deus manda comer. Não foi o vizinho, não foi o outro apóstolo, foi Deus quem falou, mata e come. Só que Pedro, mais uma vez, ele nega aquela visão, nega o pedido de Deus, ou daquela voz, por 3 vezes. E aí, como diz o texto, o lenço se foi. Mas o que me chama a atenção é que eles já estavam no novo pacto. Mas ainda o que, como eu disse, não tinham experimentado o que era essa nova aliança. O que era o mover do Espírito Santo. O que era o novo pacto. E Deus apresenta a Pedro o que ele deveria fazer dali por diante, mas Pedro não entendeu, como dissemos no texto de Isaías. Olha, Pedro, eu estou fazendo algo novo, Pedrão. Ó, tá vendo esses quadrúpedes aí, ó? Tá tudo limpo. Mata e come, Pedro. Não, Senhor, não quero. Isso aí é coisa imunda. Isso aí é velha aliança. Eu estou na nova aliança, Deus, mas eu ainda estou com a minha mentalidade da velha aliança. Então isso aí para mim é imundo. Eu não posso comer. E Deus está falando, mata e come, Pedro, 3 vezes. Não foi uma voz qualquer. Não foi o outro apóstolo, o amigo ou quem estava com ele. Pedro não conseguia ver pelo Espírito, nem entender que agora os gentios que eram dados como imundos, agora estavam o quê? Purificados. Agora eles eram a bola da vez. Por quê? Porque Jesus veio para os seus e os seus o quê? O rejeitaram. Lembra da mulher que pediu para Jesus curar a filha dela, mas por ela ser uma cananeia, Jesus disse, olha, não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E aí aquela mulher pega e fala, mas Jesus, eu sei que não é lícito dar o pão, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Mais uma vez, Jesus falando de comida e a mulher também falando de comida. Por quê? Porque ela entendeu um princípio aqui. Se eles não estão querendo, Jesus, não precisa me dar o pão deles. Eu sei que não chegou a minha hora ainda, mas dá um pouquinho da migalha aí. Só a migalha do pão que você me der vai ser suficiente para curar minha filha enferma. Mais uma vez comida. Mais uma comida que uma mulher entendeu. Não sendo o que? Judia. Mas ela creu em Cristo. Ela creu em Jesus. Então, após essa visão, Pedro recebe a visita de 2 homens enviados por um centurião chamado o quê? Cornélio. Quantos conhecem a passagem de Cornélio? Um centurião. Abre em Atos 10, 22 ao 46. Como eu disse, irmãos, é um texto que é comprido, mas é essencial para entender o que a gente vai tratar e a gente já está caminhando para o final, amém? Atos 10, do 22 ao 46, vai dizer assim: Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu eles também alguns irmãos que habitavam em Jope. Foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-lhe aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ao mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Vocês entenderam o que Pedro fez aqui? Deus já tinha mostrado, olha, eu purifiquei, Pedrão. Sai da sua mentalidade da velha aliança e parte para a nova. E aí ele vai na casa de alguém que foi instruído por Deus para chamar ele. E antes de entrar na casa dele, ele fala, ô Cornélio, você sabe que eu sou judeu, né? E vocês são gentil, né? E você também sabe que para nós é proibido entrar na casa de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Deus mostrou para Pedro. Ou seja, ele entendeu com a mente carnal, mas não entendeu no espírito. Porque se ele tivesse entendido no espírito, ele jamais teria falado isso para aquele cara, para aquele centurião. Olha, Deus me mostrou, mas ó, você sabe que você é imundo, né? Eu não posso estar com você. Enfim. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio. Faz hoje 4 dias por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª da oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Achas-te este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e também fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado por parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia. Depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiravam a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que se ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar o povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados.
Ainda Pedro falando essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Vocês entenderam o que aconteceu aqui nesse texto? As pessoas estavam orando, famintas por uma palavra de Deus. E o camarada orando há 4 dias, Deus ouve a sua oração e as suas esmolas e vê que ele é um justo e fala, ó, vai lá porque tem um cara que vai te falar aquilo que eu preciso que você ouça. Que era quem? Pedro. Pedro que era para ser quem? Aquele que seria o apregoador ou pregador aos gentios. E a gente sabe que por Pedro ter negado essa visão por 3 vezes, Deus levantou quem? Levantou o apóstolo Paulo para pregar aos gentios. Ainda que ele entendeu, mas demoradamente, né? E aí, Pedro começa a fazer o seu discurso. Olha, você tem que ser assim, você tem que fazer assado, porque Jesus foi isso, Jesus foi aquilo, então agora ele ressuscitou, então você aceita, você ora, você faz aquilo lá. Foi dando o quê? Foi dando um intensivão, digamos assim, para o Cornélio. O que ele deveria fazer? E aí, assim que ele fala todos os passos de que Cornélio deveria fazer, Deus interrompe ele no meio do discurso e batiza todo mundo com o Espírito Santo. Ou seja, Pedrão, chega, você já fez ele entender o que é para ser feito. Agora daqui por diante é comigo. O que eu e você devemos fazer daqui por diante para todas essas pessoas dessa nação que não conhecem a Cristo? Falar de Jesus, falar de Cristo, mostrar a eles o caminho, a verdade e a vida. E quando eles forem batizados com o Espírito Santo, a partir dali é Deus quem faz. Não somos eu e você quem fazemos as coisas. O que nós fazemos é colaborar para que as pessoas conheçam a Cristo. Amém. O recebam, seja gerado e formado neles a Cristo. E a partir disso, é o Senhor é quem vai construir. É o Senhor é quem vai fazer. O nosso papel é o quê? Sermos aquele que conduz a carta. Nós somos o entregador da carta. Nós somos o quê? É isso aí, nós somos o quê? O carteiro. Assim como Pedro fez aqui. Pedrão, você precisa fazer até aqui, porque daqui para lá eu. O nosso papel é esse. É enxergar o que o Senhor tem feito. Olha, você está vendo o que eu estou fazendo. Você está vendo o caminho no deserto em Rios do Ermo. Então agora você vai. Não importa o que você está vendo, porque eu estou fazendo, só obedece. Amém. Vai, leva a minha mensagem, o caminho, a verdade e a vida, porque eu vou fazer. Você só vai portar aquilo que eu estou te dando. Pessoas estão com fome e sede, não precisam de mais nada a não ser de Cristo. No momento que toda a palavra a respeito de Cristo foi dada, o Espírito Santo veio interrompendo a Pedro. Existe uma medida que eu e você precisamos fazer. Como eu disse, que é anunciar as boas novas. E quem vai fazer o restante é o Senhor. Nós precisamos preparar a mesa, dar a eles o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. E a mesa é esse lugar de comunhão. É o que vocês estão experimentando nesses dias. Sentar à mesa, ter comunhão com as pessoas e só manifestar aquilo que você carrega. Manifestar o Cristo que você porta. Falar das boas novas. Apresentar o novo caminho. Apresentar as boas novas. E é o Senhor quem vai fazer todas as coisas. O nosso papel é sermos o correio, é sermos o carteiro, levar a carta sem nós abrirmos elas. Sem nós, violar aquilo que foi escrito. Ou seja, não acrescentar um tio nem uma vírgula. Só falar das boas novas, só falar de Cristo. Mas não podemos perder de vista ou a visão do que Deus tem a seguir compreendendo, discernindo e entendendo e prosseguir vendo o que Deus está nos mostrando. Porque não adianta a gente entender como Pedro e falar, ó, eu entendi Jesus, só que ó, você sabe que, né, vocês são imundos. Eu entendi que vocês são purificados, mas você sabe que eu não posso andar com vocês, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo do propósito que o Senhor estabeleceu na minha e na sua vida. Sermos o carteiro. Apresentar as boas novas e a Cristo ressuscitado. Amém? Nada mais do que isso. Nós precisamos dar o quê? O pão que desceu do céu. Dar-nos de comer e de beber.
E não só dar de comer e beber, mas nos alimentarmos e bebermos de Cristo. Como nós sempre falamos aqui. Aquilo que nós comemos, nós nos tornamos. E quando nós nos tornamos, quando nós sermos, como nós já fomos ministrados sobre isso, quando nós sermos, aí nós iremos fazer. Porque não adianta fazer sem ser. Não adianta querer ter um corpo esbelto comendo o que você come. Assim é no Espírito. Não adianta querer construir uma vida no Espírito vendo o que não se deve. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos encerrar o culto. Amém, irmãos? Pai, graças te damos, Senhor, por aquilo que o Senhor nos tem proposto nesses dias. Um tempo de ajuda.